Capítulo 98 A Princesa Desaparecida 3. A técnica de domar monstros de Shoi-Kaiun era bem grosseira. Primeiro ela o espancava até que ele não conseguisse pensar em mais nada antes de dar suas ordens. No entanto, não foi um ato absurdo ou imoral. O inimigo era um monstro. Eles não são gentis como animais de estimação domesticados nem conseguem seguir ordens com eficiência. Portanto, se a proficiência da habilidade de domar ainda fosse baixa, ela teria que recorrer a métodos mais simples. O Uyuki fez o mesmo que Shoi-Kaiun na Floresta Primordial ao domar os Jabberwocks. No entanto, talento inato não era algo que ele pudesse superar. Apesar de sua baixa proficiência, Shoi-Kaiun domesticou o orc e conseguiu conversar com ele com sucesso. Obviamente não era complexo o suficiente para ser chamado de conversa, mas as intenções e o significado por trás das palavras estavam sendo transmitidos adequadamente um ao outro. O orc usou todos os tipos de gestos para tentar se expressar. Ele derramou todos os tipos de informação, pois não queria mais ser espancado. Entre essas informações, havia até algumas notícias vitais. Eles estão invocando uma besta demoníaca. O Uyuki se lembrou do Leviatã que Aleister Crowley havia invocado no mundo espiritual de Martinos. Para invocar um monstro demoníaco, eles precisariam do círculo mágico e do poder do abismo, além de uma oferenda. A conclusão do círculo mágico dependia das habilidades do indivíduo, e eles tinham que receber o poder do abismo de um rei demônio ou de uma bruxa. E para a oferta, eles tinham que invadir aldeias ou cidades e sacrificar todos os moradores. Até o momento, o culto às bruxas havia satisfeito todas as condições necessárias para a invocação. Eles devem ter queimado inúmeras aldeias com antecedência. Ele não tinha certeza de qual besta demoníaca eles estavam tentando invocar, mas o Uyuki previu que o número de vidas sacrificadas seria bastante significativo. M provavelmente assassinou muitos aristocratas também com o propósito desta invocação. O sangue de sacerdotes e nobres era altamente eficaz durante rituais malignos. E não há necessidade nem de mencionar o sangue da princesa. Era possível que eles tivessem sequestrado a princesa Lisbeth para invocar uma besta demoníaca de alto escalão. Mas ainda era muito cedo para chegar a tal conclusão, pois ainda havia alguns aspectos que estavam errados e não correspondiam. Uma delas foi que a princesa Lisbeth foi a única realeza que foi sequestrada. Embora fosse verdade que sua existência como descendente direta do rei aumentaria muito suas chances, o sangue de um membro distante da família real teria sido mais do que suficiente. Isso significava que o propósito do sequestro da princesa não era o ritual de invocação. O objetivo final deles provavelmente é obter o reino Izuna por completo. O rei Henrique era famoso por ser um pai amoroso. Foi por isso que ela não se envolveu em um casamento político, mesmo tendo atingido uma idade madura. Se o culto das bruxas ou um demônio tomasse a princesa Lisbeth como refém, o rei Henrique não teria escolha a não ser se tornar seu rei fantoche. O que você está pensando tão seriamente? Estamos quase chegando. Eu estava apenas organizando informações sobre nossa situação atual. Eles estavam planejando executar um plano com baixa taxa de sucesso, então ele teve que verificar todas as variáveis potenciais com antecedência para aumentar a taxa ao máximo possível. Se ele quisesse o apoio militar do reino Izuna no futuro, ele absolutamente teria que ter sucesso nessa missão. Depois de se preparar novamente, o Uyuki olhou para o deserto à distância. A atmosfera é tão assustadora. Talvez porque já seja noite. É melhor estar nervoso, mas atento, do que não estar. Se por acaso Lucas estivesse morando aqui, ele já teria feito inúmeras quimeras. Entretanto, como sua habilidade ainda não havia sido aperfeiçoada, as quimeras concluídas não se comparariam a uma obra-prima como Irene. Agora que penso nisso, Aris também é um gênio. Ela usou um conceito aparentemente impossível para criar uma arma magicamente projetada com enorme poder. Se ele fizesse Lucas ou Drake trabalhar com ela, eles teriam uma grande sinergia e criariam resultados surpreendentes. Tem alguma coisa voando em nossa direção no céu. Gárgulas. As estátuas de pedra localizadas em vários pontos do deserto despertaram. Essa situação era diferente daquela no Cânion do Aventureiro. O nível de dificuldade daquela área havia sido reduzido. Não havia gárgulas e as quimeras tinham diversas quantidades de debuffs colocados nelas. Como derrotamos aqueles? É moleza se usarmos magia sagrada. Gárgulas eram do atributo escuridão, portanto eram fracas contra as habilidades dos sacerdotes. Enquanto o Uyuki os encarava, os membros da sociedade espiritual sacaram seus cajados. Eles trocaram suas armas usando o poder de seus cintos. Por favor, deixe as gárgulas conosco.
Podemos facilmente bloquear muitos deles. Quando os membros da sociedade começaram a entoar um feitiço sagrado, um sigilo de magia branca pura cobriu o chão. E logo, Suoshi, Suoshi, Suoshi. Na escuridão da noite, incontáveis raios de luz caíam pesadamente como uma chuva de meteoros. Queda divina. Era um feitiço sagrado de amplo alcance que era ativado por um canto em grupo. Facada. As gárgulas começaram a cair como moscas, uma após a outra, enquanto eram perfuradas por inúmeras lanças de luz. Mas naquele momento, gritos monstruosos ressoaram do deserto. K. KYAAK. Quimeras horrendas se juntaram ao campo de batalha. Vou me mover independentemente por um tempo. Siga as ordens que dei a todos com antecedência. Will, você vai atacá-los sozinho e matar o comandante novamente. Não farei isso desta vez. A tarefa mais urgente era infiltrar-se atrás das linhas inimigas e resgatar a princesa. Will que entregou os direitos de comando a Ronald e se cobriu com a capa da Banshee. Espero que funcione. Os executivos do culto às bruxas descobririam facilmente sua presença se ele simplesmente se tornasse invisível. Ele teve que esconder seu espírito o máximo possível e buscar uma abertura. Também tenho que tomar cuidado com os estigmas. M conseguiu explorar o interior da mansão do Conde Oswald devido ao estigma da bruxa. O estigma da bruxa podia ser impresso em criaturas vivas, mas também em marionetes ou estátuas. Se o estigma estivesse profundamente escondido, ele não o notaria, a menos que entrasse em contato com ele. Como havia muitas variáveis perigosas, Will que pegou o anel da sombra da lua para modificar sua janela de status de forma mais sofisticada. Urk-Hain. Classe: Guerreiro Orc. Título: Filho do chefe, força mais 5, 15% de experiência adicional, matador de humanos, absorve 1 a 3% das estatísticas de um humano que você matou pessoalmente, orc masculino de idade madura, tendências violentas adicionais, agilidade aumentada em 15% à noite. Estatísticas. Força, 122. Vitalidade, 117. Agilidade, 103. Inteligência, 41. Espírito, 85. Outro. Aumento de 25% na afinidade com outras subespécies. Isso parece satisfatório. Urk-Hain significa a criança apanhada debaixo de uma ponte, em orc. Em outras palavras, um palavrão. Ele criou esse nome porque não conseguia pensar em nenhuma outra palavra. Com isso, não serei facilmente suspeito, mesmo que seja detectado no deserto. Para se preparar para o pior cenário, Will que usou a máscara do bobo da corte e modificou sua aparência para a de um orc macho, apenas no caso de sua invisibilidade ser descoberta. Após terminar seus preparativos, Will que se infiltrou no deserto. Quick. KRRRRRR. As quimeras em prontidão gritavam estranhamente, como se quisessem ser enviadas o mais rápido possível. Eles eram seres de baixa patente modificados artificialmente e não conseguiam sentir a aproximação de Wilk. Não vejo o culto das bruxas. Eles provavelmente estavam realizando o ritual de invocação do mal no subsolo. Wilk caminhou pelo castelo em ruínas e encontrou a escada que levava ao andar de baixo. Enquanto ele caminhava cuidadosamente até o primeiro andar subterrâneo. Clique. Um som metálico ressoou no ar. Um boneco loiro no formato de uma menina estava olhando para o Wilk. Olá Urk-Hain, eu me chamo Agnes. Aspas. Agnes era uma boneca com consciência. Ela também podia usar magia de avaliação e já havia inspecionado a janela de status de Wilk. No entanto, essa janela de status obviamente foi falsificada. Fui detectado antes mesmo de chegar ao primeiro andar subterrâneo. Felizmente, Agnes não estava planejando machucá-lo. Ele ainda teve a oportunidade de continuar sua missão. Preciso passar por ela o mais rápido possível. Ele tinha certeza de que Agnes também tinha o estigma da bruxa impresso nela, e sua mestra era provavelmente M. Mesmo que ele conseguisse enganar Agnes, M ainda conseguia ver através do disfarce dele, compartilhando sua visão com o fantoche. Agnes. Esse é meu nome. Parece que você conhece a língua comum, já que eu não falava Orcish antes. As línguas diferiam de acordo com as regiões do continente Eif, mas os humanos usavam, em geral, uma única língua. Semelhante a como os europeus durante a Idade Média usavam principalmente o latim para se comunicar. Agnes falou naquela língua comum. Sabe, pouco. Kiahaha. Você é engraçado. Talvez você tenha estudado muito desde jovem como filho do chefe.
Mas suas estatísticas são um pouco baixas considerando que... Ah, bem, isso não importa. De qualquer forma, me diga por que você veio aqui depois de lançar magia de invisibilidade em si mesmo. Os olhos vermelhos carmesim de Agnes examinaram o Wilk de cima a baixo. Era uma situação perigosa. O Wilk teve que inventar uma desculpa adequada. Humano, mágico, coisa, toque, arrependimento, chocado, entrou. Kaká, então você ficou invisível depois de tocar descuidadamente em um artefato. E você entrou neste lugar porque estava em choque. Isso, verdade. Não se preocupe, você vai voltar ao normal em um tempo. Quero tranquilizar seu coração, mas não tenho esse tipo de habilidade programada dentro de mim. Sou apenas um fantoche fofo. Ih. Agnes continuou rindo como se tivesse achado algo engraçado. Parece que ela estava muito entediada. O Wilk deu um suspiro de alívio em sua mente. Já faz um tempo que não sinto vontade de cavar um buraco e me esconder de vergonha. Ele teve que descer rapidamente para o primeiro andar subterrâneo se quisesse acabar com sua vergonhosa persona de orc. No entanto, não parecia que Agnes iria deixá-lo ir embora em silêncio, pois ela estava fazendo um alvoroço com brilhos nos olhos. Ei, na verdade, você deveria brincar aqui comigo em vez de voltar lá fora. Tudo bem, se alguém vier te procurar, eu vou te defender e inventar uma desculpa. Me diga honestamente, você não quer voltar e se exaurir de novo, certo? O que nós tocamos? Vamos conversar um pouco. Estou me sentindo um pouco solitário ultimamente. Estou sempre sentado aqui, atordoado, sozinho, sem nada para fazer. Agnes moveu suas articulações e membros e fez uma pose de choro. Ela foi trabalhada de forma tão primorosa que qualquer um a veria como uma jovem garota comum. O Wilk começou a organizar seus pensamentos para escapar do alcance dela. Só tenho duas escolhas. A primeira escolha foi ignorar Agnes e descer para o primeiro andar. Embora quisesse fazer isso, ele sabia que era melhor não executar esse plano. Agnes foi colocada aqui para atacar todos os invasores e infiltrados. Mesmo que ela o considerasse parte da mesma facção, se ele agisse de maneira suspeita, ela imediatamente denunciaria M. A segunda escolha era passar tempo com ela e fazer amizade com ela. Ele não tinha certeza de que ela não se reportaria a M nesse cenário, mas era a escolha com a melhor taxa de sucesso. Além disso, ele também poderia obter informações valiosas. O Wilk ponderou um pouco e tomou sua decisão. O terceiro andar subterrâneo ainda está longe. Se seu destino fosse o primeiro andar, a primeira escolha não seria uma má ideia, pois ele chegaria lá rapidamente e sairia tão rápido quanto entrou. Não haveria necessidade de perder tempo aqui. Entretanto, nessa situação, a segunda opção era a melhor escolha. Você sabe, significando Urk-hain. Eu não aprendi Orcish. Criança, apanhada, debaixo da ponte. O que? PFFFT. Guahahaha. Agnes ria incontrolavelmente no ar enquanto balançava as pernas. O nome do filho do chefe era muito tolo. Agora, você vira. PFFT, pvahahaha. Hein? Você está me pedindo para contar uma história engraçada também? Não, é uma história engraçada. Qualquer coisa que você queira dizer. Já que as coisas tinham chegado a esse ponto, ele estava prestes a fazer Agnes revelar o máximo de informações possível. Os olhos de Wilk brilharam enquanto ele continuava seu ato desajeitado de orc.